Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 19. Obrigado, adoradores lindos do Senhor. Atos 19 e o verso 11. Amém. Eu quero ministrar a vocês hoje uma palavra que traz por título o sobrenatural apostólico destrói as obras das trevas. Vira para quem está do teu lado e fala assim: o sobrenatural apostólico destrói as obras das trevas. Em Atos 19, 11, a palavra diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades, o que acontecia com as enfermidades? Fugiam das suas. É muito interessante, né? As enfermidades fugiam das suas vítimas. Quem está doente é vítima de uma enfermidade. E os espíritos malignos se retiravam. E alguns dos judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos, pois, por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheça Jesus e também a Paulo, mas você sem chance. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, deu um couro neles e mandou eles embora nus. E o 17 diz: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Fala assim: habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Fala assim comigo: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, se você puder. Aplauda ao Senhor. Éfeso era uma das 4 cidades. Éfeso fica na Turquia, próximo ou na região do Mar Egeu. E Éfeso fazia parte de uma estatística muito ruim. Éfeso fazia parte das 4 cidades mais malignas do mundo antigo. Eram elas Éfeso, Atenas, Pérgamo e Roma. As 4 cidades mais malignas daquela época. E mesmo tendo todas essas coisas,
o evangelho chegou à cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele fica em Éfeso mais ou menos aproximadamente 3 anos. E nesses 3 anos que o apóstolo Paulo ficou em Éfeso, o sobrenatural de Deus acompanhou a igreja que estava sendo formada ali. E a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia diz no verso 11, que Deus, fala assim, Deus fazia muitos milagres, maravilhas, prodígios, pelas mãos de Paulo. Vira para quem está do teu lado e fala assim, há uma unção liberada sobre a nossa igreja, pela palavra que foi liberada, do sobrenatural. Então levanta a tua mão para o teu irmão e fala assim, as tuas mãos não são só tuas, mas as suas mãos são do Senhor também, porque através das suas mãos, Deus vai tocar pessoas, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai abençoar famílias, Deus vai abençoar pessoas, através das tuas mãos. Os teus pés não são só teus pés, os teus pés são os pés do Senhor, porque aonde você for, você leva a presença do Senhor na tua vida. Eu profetizo na minha vida e na tua vida, que aonde você for, Deus vai com você, e a tua mão, irmão, você está entendendo isso? Deus vai fazer pelas tuas mãos. Eu declaro isso. É muito forte espiritual. Deus vai fazer pelas tuas mãos. Você entende isso? Fala comigo, Deus vai fazer o que eu nunca imaginei. Como que Ele vai fazer? Pelas minhas mãos. Não é você que faz, é Deus que faz, mas é através de você. Quem entendeu diz amém. Fala assim, as minhas mãos são abençoadas. Aonde eu tocar, abençoado será. Eu vou abençoar minha casa, eu vou abençoar minha família, eu vou abençoar os meus. Oh querido, aprenda a exercer autoridade espiritual. Não se desespere, levanta a tua mão, e aonde você estiver, você declara, Deus vai fazer através da minha vida, é através de você que Deus vai fazer. Amém? Éfeso, cidade da Turquia. Em Éfeso, há lá um templo muito suntuoso. E a gente tem um templo aí, eu vou mostrar para vocês. Está na agulha aí, meus filhos do mídia. Aleluia. Vai aparecer, quer ver? Agora. Pam. Aí, tá vendo? São demais. Então era mais ou menos assim o templo de Artemis, ou Ártemis. Ártemis era uma deusa chamada Diana. Esse templo ficava em Éfeso. A deusa Diana é essa, olha só, cheia de um espírito de prostituição. Para vocês terem uma ideia, bispo, o que é aquilo ali? São seios. Ela era cheia de seios até o umbigo. Espírito de prostituição. O que eles acreditavam? Acreditavam que Diana veio do céu enviada pelo deus Júpiter. E as pessoas em Éfeso
ganhavam dinheiro vendendo as estátuas de Diana e as miniaturas do templo de Diana. Quem entendeu diz amém. E Paulo agora é nesta cidade, é nesta região que Paulo está levando o evangelho. Havia um outro templo lá que está em ruínas, eu não coloquei a foto para vocês, mas era o templo de Asclepion, que era um primeiro médico semideus da mitologia grega. Haviam muitos doentes, obrigado lindo, se vocês quiserem tirar, pode tirar, depois quando tiver os próximos vocês põem. E haviam muitos doentes ali, mas a quantidade era muito grande. E Deus movendo o coração de Paulo, Paulo pegava os lenços dele e enviava os lenços até esses doentes que estavam nesse templo. E aonde o lenço de Paulo chegava, as pessoas eram curadas e os demônios saíam. Quem entendeu diz amém. O lenço não estava suficiente. Então, o lenço dele. Paulo então usava o seu blazer e enviava. E aonde o blazer de Paulo tocava, as pessoas eram curadas e libertas. Quem entendeu até aqui fala amém. Por que a gente se choca tanto se alguém fizer isso hoje? Sabe por quê? Porque nós nos tornamos incrédulos. Nós nos tornamos racionais demais. Nós se esquecemos que o nosso Deus é um Deus que ainda faz o que é sobrenatural. Quem está aí fala amém. Eu conheço um homem chamado Eliseu. Ele morreu, pastor Ricardo. E quando Eliseu morreu, estava tendo uma guerra, ele foi enterrado. E jogaram um corpo no túmulo dele, sim ou não? Quando o corpo tocou, irmão, não chegou nem a tocar em Eliseu, tocou aonde Eliseu estava enterrado. O que aconteceu com o homem? O que aconteceu com o homem? Ressuscitou. Bispo, o que isso significa, irmão? A unção de Deus estava ali ainda. Quem fez? Quem fez? Deus. Através do quê? Dos ossinhos de Eliseu. Vira para quem está do teu lado e fala assim: se os ossinhos de Eliseu ressuscitou uma pessoa, imagina você vivo. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: eu preciso voltar a ter fé. Eu preciso voltar a crer no sobrenatural. Nós estamos debaixo de uma palavra do sobrenatural, mas nós só viveremos se nós voltarmos a crer. Quem está aí fala amém. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não acontece nada. Havia um homem paralítico, Paulo olha para ele, e a Bíblia diz que Paulo, fitando os olhos nele, viu que nos olhos daquele homem havia fé para ele ser curado. Paulo falou: levanta e anda. Ele levantou e andou, porque Paulo viu nos olhos dele que havia fé para ele ser curado. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: Deus, me batiza com o dom da fé. Eu creio, Senhor, no sobrenatural. Paulo em Éfeso enfrentou muitos desafios. E Paulo em Éfeso descobriu sobre guerra espiritual. Porque foi em Éfeso, no capítulo 6, a partir do verso 10, que ele nos ensina sobre guerra espiritual.
E foi exatamente em Éfeso que ele aprendeu sobre guerra espiritual. Porque Éfeso era uma cidade muito idólatra. Havia muita magia negra em Éfeso. Havia muito ocultismo em Éfeso. E em Éfeso haviam muitos charlatões que se aproveitavam da fé do povo e enganavam o povo. Vira para quem está do teu lado e fala assim: mas o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, chegou naquele lugar e Deus honrou a igreja naquele lugar de trevas. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: não importa se o inimigo está reinando, chegou a igreja com o poder do sobrenatural, e aonde o inimigo reinou, ele vai deixar de reinar, porque coisas extraordinárias vão começar a acontecer, e as obras de Satanás serão destruídas pelo poder do sobrenatural de Deus. Aleluia. É tão tremendo o que Deus fez em Éfeso, porque Paulo escreve a sua primeira carta para Timóteo. Quem era Timóteo? Fala assim: o bispo de Éfeso. Quando abriu-se a igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo coloca para dirigir esta igreja, para ser o bispo das igrejas em Éfeso, Timóteo. Timóteo era o bispo de lá. Quem entendeu diz amém. E na sua primeira carta, Paulo escreve a primeira carta aos Efésios, a Timóteo, e ele está feliz. Por quê, bispo? Porque Timóteo está cheio da unção, os milagres continuaram a acontecer, e segundo dados históricos, 50% da cidade de Éfeso aceitaram a Cristo. Você já imaginou 50% do povo de Barueri? Imaginou? 50% aceitaram. E a igreja está explodindo, está tudo certo. A igreja está abençoada. Só que se levanta uma grande perseguição. A perseguição de Nero. Porque Nero põe fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. Ao ponto do apóstolo Paulo ser arrancado de Troa, de onde ele estava, e levado para uma prisão em Roma, e de lá não saiu mais até ser morto. E com essa perseguição, Timóteo fica apavorado. Timóteo escreve uma carta para Paulo cheio de lágrimas. Metade da igreja foi embora, porque a igreja, muitos não têm raízes. Quem não tem raiz, ao sinal do primeiro problema, ele vai embora. Quem tem raiz fica até no meio da prova. Quem não tem raiz, abandona. Abandonaram Timóteo. O bispo Timóteo está quase sozinho na igreja. E Timóteo está triste. Abateu um desânimo em Timóteo. O povo começou a esfriar. Fala assim: o povo começou a esfriar. Preste atenção numa coisa: quando o sobrenatural aconteceu, as trevas retrocederam e a bênção avançou, sim ou não? Só que quando a igreja começou a esfriar, as trevas novamente começaram a avançar. Fala assim: quando a igreja esfria, as trevas avançam. Quem está entendendo isso? E é tão tremendo, por quê? Porque Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, lá no capítulo 1, reaviva o dom que há em você, meu filho. O dom, que dom, bispo? O dom de Deus usar as tuas mãos para fazer o sobrenatural. Eu quero profetizar na minha vida, na vida da bispa, dos pastores, de todos aqui, que o Senhor reaviva em nós o seu dom, e que
que através das nossas vidas Deus faça o sobrenatural e as obras de Satanás caia por terra. Quem entendeu diz amém. Só que nesse cenário, é neste cenário que eu quero que você abra a tua Bíblia. Em 2 Timóteo capítulo 3. Satanás está avançando. A igreja esfriou. E então vem o capítulo 3. É um cenário tão terrível que está em Éfeso. Eu não sei quem aqui já estudou arte. Mas o que te contaram na história, na escola é mentira. Se você pesquisar, eu estava comentando na reunião de pastores ontem. Se você pesquisar mais a fundo, as estátuas, elas não tinham cor de marfim, branca. Aquilo foi uma ação para mostrar a raça ariana. Mas as estátuas, elas eram pintadas de cor de pele. Quem sabia disso? Fala amém. Não sabiam? Pesquisa. Precisou um arqueólogo americano. Ele estava em uma escavação e ele descobriu isso. E aí ele descobriu que o tempo tirava a tinta. Mas mais do que isso, era direcionado para todos os arqueólogos que assim que achasse uma estátua, eles limpassem a tinta para falar que era tudo branco. Quem entendeu diz amém. Então as estátuas daquela época eram as estátuas nuas. Fala assim, estátuas nuas, de homens e mulheres nus. Só que o mais terrível porque se você é uma estátua branca totalmente, não aflige tanto. Sim ou não? Mas segundo a história, as estátuas eram nuas, pintadas como seres humanos. Para vocês terem uma ideia, no caminho de Atenas haviam 10.000 estátuas nuas da cor real da pele. Bispo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que as pessoas andando naquela rua era uma grande vitrine de pornografia. Para vocês terem uma ideia, os que ficaram na igreja eram normalmente ou geralmente escravos de homens pagãos, e esses escravos, eles não tinham local para tomar banho. Existia um banheiro central, um lavabo central, aonde tomavam banho lá do lado de casas de orgia. Bispo, do que você está falando? Eu estou dizendo o que Satanás estava fazendo para esfriar a igreja. Quem está aí diz amém. Você consegue imaginar um cenário como esse? De prostituição, de idolatria. A igreja em Éfeso estava cercada por trevas e lutas constantes. Trevas e lutas que haviam sido retrocedidas pelo poder do sobrenatural, mas agora a igreja esfriou e tudo isso novamente avançou. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você está entendendo? É nesse cenário que Paulo começa a falar com Timóteo. Paulo está preso. É nesse cenário que o Espírito Santo começa a usar a vida de Paulo para ministrar o seu filho Timóteo, para que a igreja desperte. Mas olha, eu quero que você preste atenção, porque é algo muito sério o que Paulo diz a Timóteo. Paulo diz a Timóteo: vocês precisam acordar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês acham que isso é terrível, virão dias que isso que vocês estão vivendo é nada diante do que vai acontecer com a igreja no futuro. E Paulo começa dizendo assim, capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 1:
Ele diz assim: sabe, porém isto. E isso no grego é muito forte, porque diz assim: sabe, porém isto, além de qualquer sombra de dúvida, tenha certeza de saber. É doido, não é? Repete com o teu irmão para você aprender. Fala assim, ó, no grego, a palavra ou a frase sabe, porém isto, no grego diz assim: além de qualquer sombra de dúvidas, tenha certeza de saber. Irmão, Paulo está dizendo assim para Timóteo: não há dúvidas. O Espírito Santo, Timóteo, está me revelando. Não há dúvidas do que vai acontecer no futuro. E aí ele diz assim: nos últimos dias. Últimos dias, meus filhos, vocês podem colocar a palavra aí, é escatos. Fala assim, escatos. A palavra escatos é a que dá origem à escatologia. Escatologia é a palavra ou o estudo dos últimos dias. A palavra escato no grego traz a conotação de nos últimos dos últimos. Olha lá, escatos descreve o fim de algo, o último dos últimos dias. Bispo, o que isso significa? Significa que o que Paulo vai descrever daqui para frente, eu tenho que ter certeza de que vai acontecer. E o que Paulo vai escrever daqui para frente é o que vai acontecer nos últimos dias. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: Senhor, nós precisamos levantar em santidade, em sobrenatural, porque estas coisas não vão parar a igreja. Quem está aí diz amém. Então o Espírito está revelando, descrevendo o que acontecerá com a sociedade nos últimos dias. E aí ele diz assim: sabe, porém isto, nos últimos dias virão tempos difíceis. Em outras palavras, tempos trabalhosos. Em outras traduções, tempos perigosos. Vira para quem está do outro lado e fala assim: o Espírito Santo está revelando a Paulo, trazendo para a igreja em Timóteo, em Éfeso, que o tempo que nós estamos vivendo são tempos perigosos. Teve um tempo, igreja, que Satanás tentou parar a igreja como? Jogando as pessoas no Coliseu. Leões famintos. Eu estava assistindo um vídeo. A Laura assiste uns vídeos de criança. Quem tem criança em casa vai saber o que eu estou falando. Quem conhece Maria Clara e JP? Quem tem criança conhece. E eles fizeram uma viagem para a Grécia. E eles entraram no Coliseu. Para a Grécia, desculpe, na Itália. Eles entraram no Coliseu. E lá eles filmaram e mostraram onde tinha os alçapão, aonde abria aquilo e os animais saíam. E as pessoas eram jogadas lá para serem devoradas por bestas feras. Só que olha que coisa interessante. Satanás começou a matar crente. Só na noite de São Bartolomeu, na França, milhões de cristãos foram queimados vivos em praça pública. Agora olhem para mim. Nada disso esfriou a igreja. Porque tem louvores que a gente conhece até hoje que foi feito nessa época. Gente queimando. Tem uma música que fala: I have decided to follow Jesus. I have decided. Ele fala assim: eu tenho decidido seguir a Cristo. Sabe como esse louvor foi feito? Esse homem foi preso com a família dele.
E o chefe da tribo falou: ou você nega Jesus ou você morre, você e tua família. Ele falou: não nego Jesus. Mataram os filhos dele. E ele dizia: está decidido. E ele dizia: está decidido, eu vou seguir a Cristo. Para trás o mundo, não volto não. Mataram a esposa dele. E ele dizia: está decidido, vou seguir a Cristo. Para trás não volto. Não volto não. Quem está aí diz amém. Olharam para ele e falou: você é doido, você perdeu tua família, agora você vai morrer. Você nega? Não nego. Começaram a queimar ele. Ele queimando dizia: está decidido, seguir a Cristo. Para trás não volto. Não volto não. Ele morreu, a família morreu. Diz a história que o chefe da tribo falou: quem é esse Jesus? Que o cara perdeu a vida, perdeu a família e não negou. Eu quero conhecer. Diz a história que toda aquela tribo aceitou a Cristo e se converteram. Agora olhem para mim. Ele e a família foram salvos, sim ou não? A tribo foi salva, sim ou não? O diabo perdeu, sim ou não? Então ele mudou a estratégia. Ele não joga mais crente no Coliseu, mas crente no meio de provinha de unha quebrada está deixando Jesus. Paulo disse assim: calepos, tempos perigosos. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Paulo está dizendo que vem um tempo, tempos perigosos. É tão impressionante que a palavra calepos, que está ali para traduzido como tempos trabalhosos, é calepos em grego. Essa palavra, ela traz alguns significados. E na Bíblia, ela só aparece em Paulo escrevendo e em uma situação em que, segundo Mateus, haviam 2 possessos em Gadara. E segundo Marcos e Lucas havia um. Haviam 2, mas Marcos e Lucas enfatizou naquele que era mais endemoniado. Quem entendeu diz amém. Quem já leu isso na Bíblia entrou em parafuso. Por quê? Que em Mateus fala de 2, em Lucas fala de 1 e Marcos fala de 1. Porque Marcos e Lucas fala do mais possesso. E Mateus descreve os 2, o mais e o menos possesso. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 8, 28. Mateus 8, 28. Quem está entendendo a palavra? Mateus 8, 28. Nós vamos entender o que é calepos. Esse tempo perigoso. 8, 28 diz assim: tendo ele chegado a outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os, a tal ponto aqui esse furiosos é grandemente ferozes, que é calepos. É a mesma palavra que está lá em 1 Timóteo. Quem está aí fala amém. Agora vai comigo em Marcos capítulo 5, o verso 1. Marcos 5, 1. Quem achou, diz amém. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, que é a mesma coisa. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, quantos homens? 1. Você viu que lá falou 2, aqui é 1, mas é porque ele está descrevendo o mais endemoniado. Possesso de espírito imundo. Esse espírito imundo, fala assim comigo, espírito imundo, no original, é espírito de impureza sexual. Quem trabalha em área de cura e libertação sabe que Satanás só entra se há uma porta. Se tiver uma porta aberta, ele entra. Quem está aí diz amém? Para você ser liberto, você precisa
curar-se, você precisa fechar essa porta. E segundo estudiosos deste contexto, diz que este homem, para ter esse espírito de impureza sexual, a porta que foi aberta era exatamente uma pessoa de imoralidade sexual. Ele mergulhou tanto na imoralidade sexual, que ele abriu uma porta que um espírito de impureza sexual entrou dentro dele e o levou ao cemitério, e lá ele ficava amarrado com correntes, ninguém podia chegar junto dele, e ele mesmo tirava a roupa e andava nu, porque o espírito de imoralidade sexual estava nele. Quem está aí ainda fala amém. Continuando, no verso 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Você imagina isso, irmão? E os grilhões despedaçados, e ninguém podia domá-lo. No grego aqui é domá-lo, domá-lo como uma fera. E aí dizia assim: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com... Nós estamos vivendo hoje um tempo, vários adolescentes que eu dou aula já fui aconselhar. Às vezes eu vou corrigir um caderno, eu entro na sala, eu sempre falo um por um. E às vezes eu vou pegar na mão, eles escondem, aí eu já me ligo, dou uma puxadinha, o braço está todo cortado. Psicológico abalado, depressão. Mas o que está por trás de tudo isso, bispo? Um espírito maligno da automutilação, da autoflagelação. É necessário procurar um profissional da área, sim. Mas mais do que isso, jovens, adolescentes, mergulhe em Deus. Satanás não vai te roubar nesta automutilação. Olhem para mim, irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês está ligado a que palavra? Caleptos. Caletos. O que é caletos, bispo? Tempos perigosos. Esse tempo é tão perigoso que envolve tudo isso que eu estou falando para vocês. Olha que coisa, a gente já vai aí. Pode deixar, viu isso aí? Pode até deixar. Mas abre rapidinho em Lucas 8:26. Não precisa nem pôr Lucas aí, deixa aí. Todo mundo tem Bíblia? Abre aí. Lucas 8:26. Diz assim: então rumaram para a terra dos Gesarenos, ou Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um possesso de... que havia muito não se vestia, andava como? E vivia onde? Nos sepulcros. É muito sério isso, irmãos. Porque essa palavra calepos significa excessivamente violento, impureza sexual, mutilação, e tudo isso que nós acabamos de ler. E agora eu quero que vocês estão vendo aí, ó, calepos. Fala assim comigo: calepos é a palavra grega para tempos perigosos. E o que está relacionado a calepos? Está relacionado morte em suas mentes. Eles viviam aonde? Aonde que eles viviam? Sepulcros. Quem vive em sepulcro tem o que na mente? Morte. Olhem para mim. Quais são os filmes de maior sucesso hoje no mundo? Qual a série que explodiu e todo mundo começou a fazer série igual? Walking Dead. O que é o Walking Dead? Morto andando, não é isso? Vampiro. A morte está onde? Na mente das pessoas. O Espírito Santo estava dizendo para Timóteo e para Paulo:
Vocês estão preocupados com esse tempo que vocês estão vivendo? Mas a igreja no futuro vai enfrentar calepos, morte na mente, excessiva violência. Alguém consegue assistir jornal aqui? Liga nesse jornal que aperta sem sangue, irmão. Misericórdia. Te dá agonia de alma, irmão. Você tem que ligar um louvor. Meu Deus do céu, é assim ou não é? Excessiva violência, impureza sexual. Quem é da época que quando via um filme mais assim, na tela aparecia um papel branco, que na época era TV preto e branco, e falava assim: atenção, senhores pais, terminou o horário para menores de 12 anos. Quem lembra disso? Um monte de gente levantou a mão aí. Era assim ou não era? Eu estava vendo uma notícia que nos Estados Unidos um povo cristão entrou com um processo por causa de filmes com cenas de sexo passando em horário de criança. E os juízes da corte iam até de acordo. Mas diz a história que um dos juízes olhou para os desenhos que tinha lá no tribunal. E eram desenhos. Como que eram os desenhos? Tinha um monte de gente pelada. Ele falou: como é que eu vou fazer? Vai ter que tirar daqui também. E diz a história que eles cancelaram e liberou os filmes. Alguém aqui, quando está assistindo televisão, aparece: senhores pais, terminou o horário. Eu estava assistindo uma entrevista de um homem que era dublador da empresa Herbert Rich. Quem lembra disso? Versão brasileira, Herbert Rich. Era uma empresa que tinha nos Estados Unidos, fazia dublagem de filmes. E esse homem estava falando: olha, todas as vezes que a gente estava dublando, tinha palavrão, a gente tinha que tirar. Aí ele falou assim, até que veio o primeiro filme, eu não lembro o filme qual é, mas se não me engano, é um filme chamado Comando para Matar, do Arnold Schwarzenegger. Ele falou: passou um palavrão, ninguém falou nada, nós começamos a pôr os palavrões. Irmão, hoje é difícil você sentar para assistir TV em família. Sim ou não? Você está lá, irmão, assistindo um filme inocente, daqui a pouco sai umas palavras que você fala: Jesus da Galileia. Fala assim: estamos no calepos. Morte na mente, excessiva violência, impureza sexual, homens sem controle, mutilação, pessoas se cortando, inquietação, desonra, nudez é desonra. Fala assim: estamos vivendo esses tempos. E segundo Paulo escreveu a Timóteo, ele diz que são tempos de alto risco. Vira para quem está do teu lado e fala assim: nós precisamos guardar a nossa fé, porque estamos vivendo um tempo de alto risco. A descrição de Calepos é: não se aproxime desta área, para não ser tocado, ferido, local de grande risco. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Deus precisa fazer algo através da tua vida, porque estamos vivendo em um ambiente de grande risco. Sim ou não? Você sai na rua, ai de você, irmão, ai de você, se o farol abrir e você ficar um segundo parado, capaz de alguém descer do carro, te tirar do carro e te espancar. É assim ou não? Tempos perigosos.
Pornografia está em todos os lugares. Falei para a bispa, na época da pandemia, eu tinha um sexto ano. Fala comigo, sexto ano. 11 anos a média das crianças. Na pandemia eu atendi os alunos. Me colocaram no grupo da sala. Eu saí em 5 minutos. Quando eu abri o grupo, irmão, o que tinha de pornografia. Crianças de 11 anos acessando este lixo. O que vai ser dessas crianças daqui a uns anos? Quem está aí, irmão? Quem está entendendo o que eu estou pregando para você? Estamos vivendo em um tempo de alto risco. Vira para quem está do outro lado e fala assim: estamos vivendo em um tempo de alto risco. Vai lá em 2 Timóteo 3:2. Bispo, eu nunca vi uma palavra dessa. Mas Deus está trazendo, porque o ano é diferente. A palavra profética é diferente. Quem entendeu diz amém. 2 Timóteo capítulo 3, o verso 2. Diz assim: pois os homens serão egoístas. E a palavra aqui egoísta no grego é eimi. Vocês conseguem colocar aí? Tem aí essa palavra? Acho que tem. As próximas palavras vocês podem deixar aí, que eu não vou usar todas as palavras, eu quero usar algumas. Fala assim comigo, eimi. Fala, eimi. Eimi no grego significa eu sou. Olha lá, ó. Eimi significa eu sou. Essa palavra egoísta que traduziu para o português, no grego é eu sou. Qual o tempo que nós estamos vivendo? Preciso de nada nem de ninguém. Eu sou. Fala assim, eu não sou nada. Quem é Ele? Ele é o grande eu sou. Quem está entendendo isso, irmão? Em nome de Jesus, as pessoas hoje falam: não, eu sou, eu posso, eu aconteço. Não, eu não sou, eu não posso, eu não aconteço. Quem pode é o Senhor. E se o Senhor não estiver comigo, eu não posso nada. Quem pode é Jesus Cristo. Eu só vou fazer alguma coisa se o Senhor estiver na minha vida. Paulo fala, Filautos, eu vou pegar aqui, Filautos ali não apareceu, mas pode deixar, não, pode voltar lá, acho que a gente esqueceu dele, mas é Filautos, Filautos, só presta atenção aqui, ó. Filautos é uma palavra que nunca aparece junto, fala assim, Filautos é uma palavra incoerente. Por que, bispo? Porque fio vem de filéu. Filéu no grego é admiração por alguém. Então filéu é o que eu sinto de amizade e admiração por outro. Quem está aí diz amém. Agora a palavra alto no grego significa o quê? Eu mesmo. Então como pode a palavra ser filautos? Ou seja, a admiração por alguém, mas completa com alto, então fica admiração por mim mesmo. Quem está aí diz amém? Ou seja, as pessoas se tornaram amantes de si. Por isso a palavra filautos. Depois vem a palavra pleonexia. Pleonexia. Bispo, onde você está tirando isso? Está tudo lá no capítulo 3, que Paulo fala, vem tempos de perigo, e ele começa, os homens serão, eimi, quem entendeu? Filautos, pleonexia. O que é pleonexia? Avarento, mas não é só um avarento, é um descontrolado. Aliás, a pleonexia no grego, ela está ligada à glutonaria, aquele que nunca se satisfaz. As pessoas hoje vivem uma vida que nada a completa, ela está sempre querendo mais. Aonde está o perigo, bispo? O perigo de sempre querer mais, sem controle. Você pode desejar melhor, mas sem controle é você começar a deixar Deus de lado.
Porque você acha que Deus não é suficiente, Deus não está fazendo o suficiente na tua vida. Porque você sempre quer mais. Tihu. Bispo, que é tihu no grego? Orgulhoso. Só que essa palavra tihu também é interessante no grego, porque além de orgulhoso, ela também é a raiz para a palavra tufão. Ou seja, o orgulho está dizendo que o orgulho é algo destruidor. Amém? O arrogante, a arrogância precede o quê? A queda. Blasfemia. O que é blasfemia no grego? É o blasfemo. Só que esse blasfemo não é que blasfema contra Deus. Esse blasfemo no grego que Paulo está dizendo são pessoas sujas. Boca extremamente suja. Palavras torpes, grosseiras, rudes. Irmão, tem gente que de 10 palavras, 11 é palavrão. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: afasta de você, tira de você as palavras torpes. Bispo, que é a palavra torpe? Essa blasfemia é palavrão. Bispo, que culto é esse? Deus está nos ensinando, irmão. Como é que nós vamos viver o sobrenatural com a boca cheia de palavrão? Na tua boca tem louvor, tem que ter adoração, tem que ter língua estranha, tem que ter poder de Deus, e não xingando o outro, falando um monte de besteira. Bispo, mas todo mundo fala. Você não é todo mundo. Você é a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Bispo, eu conheço um monte de crente que fala: irmão, precisa só se converter. Só isso. Não vá nessa onda, irmão. Amém. Fala assim comigo: as más conversações corrompem os bons costumes. Não corrompa os teus bons costumes, porque todo mundo fala palavrão, você não fala. Macetou o dedo, dá um glória a Deus. Um aleluia. Mas limpa essa boca. Amém. O que mais? Axapiotia significa ingrato. Na verdade a palavra teria que ser chapiotia, que é carisma, gratidão. Mas quando coloca o A na frente no grego, fica ingratos. E a ingratidão, fala assim, a ingratidão gera falta de santidade. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos. Vamos lá folhear um pouquinho a Bíblia. Estou quase terminando, queridos. Vou acabar cedo hoje. Romanos 1:18. Quem está entendendo a palavra, fala amém. Quem está sendo confrontado, e isso é bom, diz glória a Deus. Ceia de oficiais, não vim aqui passar a mão na tua cabeça. Vim aqui dar uma lambada primeiro em mim, depois em vocês. Amém? Quem quer viver o sobrenatural? Então a gente precisa mudar. A gente precisa tirar coisa suja dos nossos olhos. Quer viver o sobrenatural? Tem que tirar o palavrão da tua boca. Quer viver o sobrenatural? Tem que andar em santidade. Senão não tem sobrenatural, irmão. Isso é graça, uhul. Vai nessa, que o inferno vai te engolir. Vamos lá. 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém. Essa palavra detém no grego é cateco. Fala assim comigo, cateco. A palavra cateco significa esconde. Então melhor entender nesse texto, diz assim, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que guarda, esconde a verdade em injustiça. Quem entendeu, diz amém. Ou seja, eles pegam a verdade, eles sabem, eles escondem a verdade e praticam a injustiça.
No Brasil nem acontece isso, né? Esconde a verdade, pratica injustiça. Continua lendo comigo. Por quê? Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Agora, olha que coisa incrível. Tais homens que abandonaram Deus, que esconderam a verdade pela injustiça, são por isso indesculpáveis. Vira para quem está ao outro lado e fala assim: aqueles que conhecem a verdade, escondem a verdade, praticam injustiça diante de Deus, são indesculpáveis. Continua lendo comigo. Porquanto, verso 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Fala assim: ingratidão. Levanta a mão para o céu e fala assim: Senhor, me ensina a ser grato. A ingratidão é pecado. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias. Fala assim comigo: em tudo dai graça. Não importa o que você está passando, irmão, seja grato a Deus. Porque se não fosse Deus, você estava pior. Se não fosse Deus, você não existia mais. Quem está aí diz amém. Fala assim: eu preciso ser grato ao meu Deus, porque a ingratidão é pecado. Quando você reclama de Deus, você está pecando. Eu preciso ser grato, reconhecer e glorificar o meu Deus em todas as coisas. Isso aí, continua comigo. 21. Antes não deram graças, antes se tornaram o quê? Nulos em seus próprios raciocínios. Agora olha que coisa incrível. Obscurecendo, deixando negro o coração insensato. Fala assim comigo, ó. A insensatez e a ingratidão deles escureceu, trouxe trevas para o coração deles. Pergunto-lhes e vocês me respondem: o que o coração faz? O coração é o que do corpo? A bomba. Bombeia sangue, sim ou não? Movimento de sístole e diástole, sim ou não? E esse movimento de sístole e diástole manda o sangue para o... Por isso quando você mede a tua pressão arterial, você vê a máxima bombada que o coração deu e a mínima, sístole e diástole, sim ou não? Se estiver muito alta, pode dar problema para os seus vasos sanguíneos. Se estiver muito baixo, você pode ter uma parada, sim ou não? Agora, se o coração bombeia sangue para todo o corpo, e o coração deles agora está cheio de trevas, o que esse coração vai bombear? Fala assim comigo: trevas. As trevas vão fluir dessas pessoas. Fala assim comigo: coração levando treva, produzindo um mundo de treva. E é desse mundo de trevas e iniquidade que vai surgir o homem da iniquidade. Abre a tua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses 2:3. 2 Tessalonicenses 2:3. Quem está aprendendo alguma coisa hoje aqui, fala amém. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Bispo, o que é apostasia? A retirada. Essa palavra apostasia, aliás, eu recomendo a vocês. Existe uma Bíblia muito boa da CPAD, chamada Bíblia Palavra-Chave. Ela tem as palavras no grego e no hebraico. E a Bíblia Palavra-Chave traz a raiz dessa palavra apostasia. E a raiz dessa palavra apostasia significa retirada. Então Paulo está dizendo assim, ó, não fique preocupado, não acontecerá antes que ocorra o que? A retirada de quem? Da igreja. Porque quando a igreja for retirada, o que acontece? Se manifesta o homem
o homem da iniquidade, o filho da perdição. Levanta a mão para o céu e fala assim: é por isso que Satanás enegreceu, trouxe treva no coração, e o coração está bombando iniquidade, porque ele está gerando o ambiente para o homem da iniquidade. Assim que a igreja santa for tirada, o homem da iniquidade começa a dominar sobre a terra. Vocês estão tão quietinhos, vocês estão aí ainda? Estão entendendo alguma coisa? Continua comigo. Verso 22. Verso 22 de Romanos 1. Inculcando-se por sábios, eles achavam que era sábio, tornaram-se louco. Esse louco aqui no grego, a palavra é imbecis. Ou seja, eles se achavam sábios e se tornaram imbecis. Bispo, que palavra feia. Não, eu estou falando que está no grego é imbecil. A gente traduziu como louco. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem. Agora aqui é a história da idolatria, ó. Começa assim, ó, de trás para frente. Lê o texto de trás para frente. Primeiro fala répteis, quadrúpedes, aves e homem. As imagens começaram com répteis, foi aumentando para quadrúpedes, aves e agora é homem. A idolatria gerou homens que as pessoas adoram. Quem está aí? Fala amém. Vamos continuar aqui. Verso 24. Por isso Deus entregou. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Agora presta atenção, Deus os entregou. Bispo, Deus é ruim, Deus os entregou. No grego não é entregou. No grego diz assim, ó, por causa do que decidiram querer, Deus os liberou. Mudou ou não? Então fala assim, ó, por causa do que eles decidiram querer, Deus os liberou. Deus falou assim, vocês querem? Então vão. Vão para onde? Vão desonrar os seus corpos. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25. Irmão, presta atenção, eu vou ler e você interpreta. Pois eles mudaram a verdade de Deus em adorando e servindo a criatura em lugar do qual é bendito eternamente, amém. Agora olha o verso 26. Por causa disso, os entregou, os liberou, porque eles quiseram, as paixões infames. Agora lê comigo. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Não vou te explicar, mas você entendeu. Verso 27. E semelhantemente, o que é semelhantemente? O que as mulheres estão fazendo entre mulheres, os homens começaram a fazer entre homens. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural de quem? Se inflamarem quê? Uns para com? Homens com? Cometendo o quê? E recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu? Quem está aí ainda fala amém. Bispo, Deus é amor. Está tudo certo, bispo. Segundo as escrituras, está tudo certo? Fala assim, Jesus vem buscar uma igreja limpa. Agora fala assim comigo, Caletos, tempos difíceis, tempos perigosos. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim, e como nós vamos vencer esses tempos perigosos? Abre a tua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 8. 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 8.
Você percebeu que tudo isso Paulo escreveu até o 7, agora o 8 ele fala assim, muda de assunto. E ele diz assim, e como Janes e Jambres. Pergunta para o irmão assim, você se lembra quem são eles? Quem se lembra quem é Janes e Jambres? Levanta a mão, arriba o dedo, quem se lembra? Ninguém? Fala assim comigo, está em Êxodo, não precisa abrir, anota. Êxodo 7, 10 a 12. Êxodo, capítulo 7, verso 10 até o 12. Quem eram eles? Fala assim comigo, 2 feiticeiros. Moisés chega com Arão diante de Faraó. Sim ou não? E aí, Arão joga a vara no chão. Quem se lembra desse fato agora? E a vara virou o quê? Uma serpente. Aí vem os 2 feiticeiros. Quem eram eles? Janes e Jambres. Lembraram agora quem é o Janes e Jambres? Os 2 feiticeiros desse assunto aqui. E eles pegaram a vara deles e jogaram no chão, sim ou não? E viraram o quê? Serpente. Ou seja, olhem para mim. O sobrenatural que o homem de Deus fez, Satanás também. E o pior, o sobrenatural de Deus era quantas serpentes? O sobrenatural de Satanás eram quantas serpentes? Agora levanta tua mão para o céu. Fala assim, mas o sobrenatural de Deus, que vai destruir esses tempos perigosos, é muito maior, é muito mais poderoso, porque a serpente de Arão engoliu as 2 serpentes de Janes e Jambres. Paulo está dizendo assim, vem tempos perigosos, e para vencer o tempo perigoso, é só pelo poder apostólico do sobrenatural. Só quem entendeu, dá glória a Deus bem forte. Fala, não importa o que está acontecendo, é guerra, é luta, mas eu sou a igreja vitoriosa de Cristo. Eu vou me colocar de pé e o sobrenatural vai acontecer. Fala assim, eu verei as obras de Satanás caindo por terra, sendo destruídas, uma a uma, pelo poder do sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia. Levanta a mão e fala assim, 1 João 3,8. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Fala comigo, o poder sobrenatural de Deus vai destruir as obras do diabo. Abra a tua Bíblia em João 1,5. João 1,5. Diz assim, a luz resplandece aonde? E as trevas não há. Agora, se você quiser anotar, nota. No grego não é assim. No grego a palavra é catalambano. Fala assim, catalambano. Repete para gravar, fala catalambano. De novo, catalambano. E o que significa, bispo? Eu vou ler para você como seria. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não tiveram poder para dominá-la. Mudou tudo ou não? Então lê comigo agora, como que é no original. Fala assim comigo, a luz... que sou eu. Porque Jesus falou assim, vós sois a luz. Então vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim, você é luz. Então fala assim, a luz brilhou nas trevas. Esse mundo caótico, esse mundo cheio de coisa aí, a luz brilhou nas trevas, e as trevas, catalambano, as trevas não tiveram poder para dominá-los. Aleluia! Vira
Vira para quem está no teu lado e fala para ele: as trevas não têm poder de te dominar. Pode vir, mas não pode te dominar, porque você é luz desse mundo. Oh, meu Deus do céu. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Fala assim: toda escritura é inspirada por Deus. Agora, essa palavra inspirada no grego é theopneustos. Quer repetir? Repete comigo. Fala: theopneustos. 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 A palavra tel significa o quê? Quem lembra? Deus. Então fala assim: tel, Deus. Está lá, ó. Theopneustos, que é a inspiração. Então fala assim: tel, Deus. Pneustos. Pneustos significa pneuma. Vem da palavra pneuma. Fala assim: pneustos, no grego, vem da palavra pneuma. E o que significa pneuma? Espírito. Quem está aí? E o que é o Espírito? Quando Deus soprou no homem, Ele soprou o que? O Espírito. Então o que é inspiração? Pelo grego nós entendemos que a inspiração de Deus para escrever a Bíblia foi Deus soprando no homem. Então está lá Isaías escrevendo e Deus... Quem está aí? Soprando pneuma. Quem está aí? Davi escrevendo e Deus... Por isso que é inspirada. Vira para quem está lutando e fala assim: como que nós vamos vencer as obras das trevas? Fala assim: primeiro, porque você é luz, e as trevas não podem te dominar. Fala assim: segundo, nós vamos nos alimentar disso. Olhem para mim. A Bíblia fechada é um... São partículas de Deus para você. Quando você sopra uma bexiga, se levarem essa bexiga para o laboratório e fizerem um teste, vão descobrir o que dentro da bexiga? Partículas suas. Deus soprou aqui. Acredita nesse livro de história velha? Deus soprou aqui. Quando a gente abre esse livro, é o sopro de Deus. É partícula de Deus para te alimentar, para te fortalecer, para que Deus possa fazer maravilhas através da tua vida. Se coloque de pé. Como que nós vamos vencer esse calepos, esse tempo perigoso? Quem entendeu a palavra aqui, irmão? Você está cansado? Vocês entenderam a palavra? Como que nós vamos vencer esse tempo perigoso? Nos enchendo de Deus. Olhem para mim. Estudem isso aqui. Bispo, eu não entendo. Pede para o Espírito Santo te revelar. Porque se Ele soprou em homens para escrever e Ele está dentro de você, Ele pode te revelar o que está escrito. Quem está aí fala amém. Mergulhe esse ano. Decida fazer alguma coisa para Deus. Entra numa diaconia, entra no louvor, entra na dança, entra em alguma coisa, faz alguma coisa. Deixa eu olhar e falar para vocês: não há mais tempo para nada. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo de dúvida. Nós estamos no calepos.
são tempos de risco. E esse tempo de risco só não vai nos parar se nós estivermos cheios de Deus. Quem está entendendo? Fala assim: eu preciso me encher do Espírito Santo. Irmão, olha como é tempo de risco. Se você sair na rua, se você ir numa grande cidade, você não tem uma, você tem milhares de portas para você se prostituir. Não precisa ir longe. Dentro da tua casa, com o celular, com a internet, você se prostitui. Tempos perigosos. Calepos. Quem entendeu o que eu falei aqui antes? Espírito de morte rondando, destruição rondando, impureza rondando. E a igreja, se não acorda, começa a se afundar nisso. Por quê? Porque o discurso hoje é Deus é amor. Tá tudo bem, bispo, Deus é amor. O apóstolo Paulo diz assim aos romanos: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Fala assim: Deus é amor, Deus tem bondade. Fala assim: mas Deus também tem severidade. Fala assim: Senhor, esta noite me enche do teu Espírito. Não há outro caminho a não ser cheio. Espírito Santo, Espírito Santo, enche as nossas vidas, Senhor. Enche as nossas vidas. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. O que o Espírito colocou no meu coração para ministrar essa palavra que falou tanto comigo. E eu ministrei os teus filhos, Senhor. São teus oficiais. São teus ungidos. Nós te pedimos agora, nos enche do teu Espírito Santo. Nos enche do teu Espírito.